Olá! A nossa conversa de hoje vai fundo num tema que muitos líderes empreendedores sentem na pele, mas que, sabe, raramente se discute abertamente. É sobre aquela exaustão que se disfarça de necessidade de controle, um fardo silencioso, e a gente vai entender as raízes disso agora. E tudo começa com esta frase, que é muito poderosa. Existe um tipo de esgotamento silencioso que poucos empreendedores admitem sentir. E não é um cansaço físico comum, de um dia de trabalho. É algo bem mais profundo, que acaba explodindo no dia a dia, sabe? Nas relações com a família, com a equipe. Então, a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa. Por que essa exaustão, esse esgotamento todo, tantas vezes se manifesta como uma necessidade de controle? O que está rolando por trás desse comportamento de verdade? Ok, vamos entrar no que a gente pode chamar de paradoxo do controlador. É exatamente aquele ponto de ruptura, sabe? Aquele momento que acontece quando a responsabilidade de carregar tudo nas costas fica pesada demais. A jornada é quase sempre a mesma e impressionante. A pessoa enxerga os riscos muito antes de todo mundo. Aí ela carrega o peso sozinha para proteger os outros. E quando o limite chega, o que acontece? Ela explode. E logo em seguida recebe um rótulo que dói muito, controladora. Mas essa palavra, na verdade, esconde a história toda. E aqui está a grande virada de chave. O diagnóstico real por trás dessa necessidade de controlar tudo não é ego, não é desejo de poder, é exaustão, pura e simplesmente exaustão. O ponto crucial da nossa análise é este: o comportamento controlador não é uma viagem de poder, não é sobre ego. É, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. Ele é acionado por um esgotamento profundo que foi se acumulando com o tempo. É o corpo e a mente gritando: eu não aguento mais. E nesse estado de exaustão total, uma lógica interna muito dura, muito rígida, começa a tomar conta de todos os pensamentos. É uma lógica que, olha, um dia até foi útil para construir o negócio, mas que agora se tornou destrutiva. Essa lógica começa com uma crença fundamental, quase um mantra silencioso que fica se repetindo na cabeça. Se eu não fizer, Ninguém vai fazer. Essa é a sensação. A sensação de ser a única pessoa capaz de segurar as pontas, a única que consegue resolver os problemas de verdade. E a conclusão dessa lógica interna é a mais perigosa de todas. Se eu relaxar, tudo desaba. Isso faz com que o descanso pareça não só impossível, mas um ato de pura irresponsabilidade. E é assim que o ciclo de exaustão se alimenta e continua girando. Então, como é que esse colapso acontece por dentro? A fonte que a gente analisou nos apresenta um modelo bem interessante para entender isso. As 5 potências fraturadas. É a falta de integração entre essas áreas que leva uma liderança ao ponto de ruptura. As 5 potências, então, são a física, a emocional, a racional, a instintiva e a espiritual. Pensa nelas como se fossem os pilares da nossa estrutura interna. Quando um desses pilares racha, o edifício inteiro fica comprometido. Vamos ver como a fratura em cada uma delas contribui para o problema. Primeira potência, a física. O corpo quebra antes da vida. É isso. Um sistema nervoso que está esgotado simplesmente não tem mais espaço para paciência, para escutar de verdade ou para qualquer tipo de tolerância. As explosões acontecem porque o corpo literalmente não aguenta mais o tranco. Em seguida, a potência emocional. Sabe aquelas emoções acumuladas? Elas viram pura reatividade. As explosões, na maioria das vezes, não têm a ver com o que está acontecendo agora, no presente. Elas são o transbordamento de anos e anos de frustrações, de medos, de raivas que ficaram guardadas. A terceira é a potência racional. O que é fascinante aqui é ver como uma mente brilhante, super estratégica, pode virar uma prisão. Em vez de focar em criar o futuro, ela passa o tempo todo prevendo catástrofes e microgerenciando cada cenário possível. Isso acaba sufocando a si e a todo mundo em volta. Depois, a gente tem a potência instintiva. A intuição, que deveria ser uma bússola, um guia, vira uma sirene de alarme que não para de tocar. Tudo parece uma ameaça, e isso dispara reações de pura sobrevivência para evitar dores do passado em vez de criar soluções para o futuro. E por último, a potência espiritual. Basicamente, é a desconexão de si. Sem um eixo interno, sem ter clareza do que realmente importa, a pessoa tenta desesperadamente controlar o mundo externo para sentir um pingo de estabilidade. Certo, o problema está bem desenhado. Agora, qual é a solução? A grande mudança está em sair de uma mentalidade de salva-vidas para uma de arquiteto.
É parar de só apagar incêndio e começar, de fato, a construir estruturas sólidas. E este slide ilustra essa mudança de um jeito brilhante. Olha só, em vez de salvar todo mundo, aprender a ensinar. Em vez de explodir, aprender a respirar. No lugar de acumular emoções, aprender a sentir. E ao invés de sufocar a equipe com microgerenciamento, aprender a confiar. Simples e poderoso. Isso tudo nos leva à conclusão, ao objetivo final de verdade: se tornar uma liderança que descansa, que encontra sua força na integridade, na totalidade do seu ser e não no controle externo. Porque no fim das contas, depois de toda essa luta, de toda essa briga, o verdadeiro objetivo nunca foi ter o controle de tudo e de todos. O objetivo real, aquele desejo mais profundo, é simplesmente descansar. Mas só é possível descansar de verdade quando se confia. Confiar na equipe, confiar no processo, confiar que as outras pessoas também são capazes. E a confiança, por sua vez, só nasce quando a pessoa está inteira. Lembra daquelas 5 potências que a gente viu? Pois é, a confiança vem quando elas estão integradas e em harmonia. E para fechar, uma citação que resume perfeitamente essa transformação. A pessoa deixa de ser quem carrega o mundo para se tornar a pessoa inteira que lidera o mundo. A liderança de verdade não vem do peso que se carrega, mas da integridade que se vive. E essa é a reflexão que fica.